Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o site Disparada, que eu particularmente gosto muito, publicou um texto interessante nesse dia 16, intitulado Moro será candidato a senador pelo Distrito Federal. Eu achei ele algumas reflexões bem interessantes, eu quero trazer aqui para vocês, acrescentar algumas outras e falar também rapidinho de uma capa da revista Veja que olha... Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se você também quiser e puder se tornar membro, nós temos a possibilidade de você colaborar a partir de R$ 1,99, mas deixando o like, compartilhando, comentando, tudo isso fortalece esse nosso trabalho. Diz o texto lá então que o ex-juiz Sérgio Moro encomendou pesquisas eleitorais para avaliar seu desempenho como candidato a senador nos estados do Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Continua o texto dizendo que Moro deve acabar desistindo da candidatura presidencial não é segredo para ninguém. Existe uma meta não oficial dele mesmo de que para manter a candidatura ao executivo deveria chegar bem próximo de Bolsonaro nas pesquisas até março. Mas tanto Moro como seus apoiadores sabem que isso é improvável. Ele provavelmente será candidato a senador pelo Distrito Federal, pois no Paraná a vaga é do todo-poderoso do Podemos, Álvaro Dias, que é, ao fim e ao cabo, o maior fiador da candidatura Moro. Então, sim, que faz muito sentido. Não sei se o Álvaro Dias abriria mão, né, da sua própria tentativa de reeleição, já que o mandato dele está se encerrando, para apoiar Sérgio Moro, senador, pelo estado dele. Já em São Paulo, o jogo é muito intrincado. O apresentador de TV da Atena, que já anunciou e em seguida desistiu de ser candidato várias vezes, é o favorito nas pesquisas e articula com o governismo estadual para compor a chapa do vice-governador tucano Rodrigo Garcia. Além disso, a esquerda sempre tem votos cativos que poderiam ir para o vereador puxador de votos do PT, Eduardo Suplicy, ou para algum arranjo com o PSB, caso Lula consiga convencer Márcio França. Inclusive, meus amigos, existe essa conversa do França, talvez, se ele, enfim, for convencido de não concorrer ao governo do estado dele, concorrer então à vaga do Senado na chapa com Haddad. Mas eu tratei aqui várias vezes de que essa aliança PT-PSB tem muitos problemas, inclusive essa relação lá no estado de São Paulo. Continua o texto Disparada. De qualquer forma, é bastante difícil Moro se eleger senador por São Paulo, pois ele é incapaz de transitar na política do maior estado do país. E continua o texto dizendo que em um pleito de apenas uma vaga ao Senado, Moro precisa apostar em uma eleição garantida e o Distrito Federal é que oferece as melhores condições. Aqui só lembrando, né, que realmente em 2022 só temos aí à disposição uma vaga por estado, a renovação de 1/3 do Senado. Em 2026 nós teremos a renovação de 2/3. Então para esse ano a escolha tem que ser muito bem feita. E vai dizer que o senador que iria para a reeleição no DF é o Regufe, que apesar de ser um lavajatista do mesmo partido de Moro, vem de tradicional família de políticos na capital federal. Mas Regufe sabe que são poucas as chances de reeleição, pois o governo Bolsonaro deve lançar a influente e popular deputada Bia Kicis para o Senado. Dessa forma, o atual senador deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e abrir a vaga de senador para seu correligionário de partido, o campeão do lavajatismo Sérgio Moro. Aqui só uma informação além do que está colocado, o Regufe também é cogitado para o governo do Distrito Federal, assim como outro senador, que é do PSDB, o Isalci Lucas. A outra senadora lá pelo Distrito Federal é Leila Barros, recém-filiada ao Cidadania. Ela não pretende se candidatar a nada, ela até participou do lançamento da pré-candidatura do Isalci, que contou também com a participação do Regufe. Existe até uma ideia de que talvez os três consigam se unir em torno de um único nome por lá. Isalci e Leila têm mandatos garantidos até o comecinho ali de 2027. O Regufe está no final do seu mandato. E aqui o texto vai dizer que Regufe com certeza seria derrotado por Bia Kicis, mas Moro com certeza pode vencê-la. Eu só trato com cuidado essa questão do com certeza, porque em política não dá para ter certeza. Mas vamos voltar ao texto aqui. Inclusive ao ponto de fazê-la desistir, pois ela, apesar de ser bolsonarista, também é bastante próxima ao lavajatismo. Então, na ideia dele aqui, Moro indo para a tentativa lá do Senado pelo DF, a Bia Kicis poderia, inclusive,
desistir. Dessa forma, finaliza, a vaga ao Senado no DF é o caminho mais seguro para o ex-juiz da Lava Jato, declarado suspeito pelo STF e que não deu certo no mercado privado da advocacia criminal e empresarial. Eu confesso que nunca tinha pensado nessa possibilidade do Moro tentar o Senado por lá, mas me parece que a reflexão aqui faz bastante sentido. E alguém pode até questionar, fala, William, mas ficaria meio estranho o Moro tentar, enfim, uma vaga por um estado que não é o seu. Olha, a questão é a seguinte, goste-se ou não do Moro, ele é uma figura com projeção nacional. Então não pegaria muito mal assim ele tentar por outro estado que não seja o Paraná, como pode acontecer com Heloísa Helena, que é de Alagoas, mas pode tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal. Ela mora lá já há alguns anos, ela inclusive trabalha no Senado com o senador Randolfo Rodrigues. Ou Marina Silva, que é especulada também, tentando uma vaga na Câmara dos Deputados, mas pelo estado de São Paulo. Tudo por enquanto especulação. A gente vai ter que aguardar e ver se tudo isso se concretiza. Mas são figuras, né, com projeção nacional. Então isso aqui pode facilitar a vida deles, mesmo não se candidatando pelo estado de origem. A grande questão aqui também é saber, sabia Kicis, será que ela desistiria mesmo com o Moro se lançando por lá? Outro nome que é cotado é da Flávia Arruda, que é deputada federal do PL lá do Distrito Federal. Ela é ministra de secretaria do governo, né, que é alvo de críticas, inclusive. Enfim, ela até tirou férias agora de 9 dias para tratar de assuntos particulares. Tem muita gente cogitando de que talvez ela, enfim, seja tirada do cargo quando voltar. E um outro nome cogitado, né, para tentar uma vaga ao Senado pelo DF é do Anderson Torres, ministro da Justiça. Estou tratando aqui dos nomes mais vinculados também a essa questão aí da direita, enfim. Se a extrema-direita e a direita se fragmentarem por lá, poderia até abrir espaço para uma candidatura mais ao centro ou de centro-esquerda. E a gente poderia ver, por exemplo, Moro e Bia Kicis se candidatando e, eventualmente, saindo das urnas derrotados. Voltando à questão do Moro, o Chico Graziano, que é um entusiasta da candidatura do ex-juiz ao Palácio do Planalto, postou o seguinte nesse dia 16. Deixe-me falar sério para encerrar o domingão. O Moro vai crescer mais do que imaginam os analistas de esquerda. Por quê? Perguntou ele. Porque as pessoas de bem não querem saber de Lula e já perceberam que Bolsonaro está fora do jogo. Somente Moro derrota o PT. Aí ele fez questão aqui de esconder Ciro Gomes, eu vou tratar sobre isso depois. Aqui a questão é a seguinte, Chico, vamos deixar as pesquisas de lado porque elas pegam o retrato do momento e o retrato deste momento é Lula vencendo todos os candidatos no eventual segundo turno se as eleições fossem hoje. Mas vamos deixar essa questão de lado. O Moro vai ter muitas dificuldades, porque além da falta de experiência, da falta de preparo, da falta de conhecimento dos problemas e das soluções para o Brasil sair dessa tragédia, né? Além dessas questões graves que ele vai ter que enfrentar, por exemplo, o TCU está querendo saber informações da relação dele com a empresa que ele trabalhou nos Estados Unidos. Então tudo isso pode ser complicadores para o Moro daqui para frente, como parece que está sendo, né? Já que ele foi lançado aí com todo o entusiasmo em novembro, enfim, com toda a ajuda de setores da grande mídia, e de lá para cá ele já começou aí a cair nas pesquisas. E tem um outro problema aqui, porque o Moro carregará com ele parte do antibolsonarismo, queira ou não. E isso por si só já lhe coloca uma rejeição que dificulta o seu crescimento. Ele pode até crescer e passar Bolsonaro, pode, né, e chegar ao segundo turno concorrendo contra o Lula, mas chegando lá teria dificuldades para vencer, porque as pessoas vão vincular ele a Bolsonaro, um governo inclusive que ele ajudou a eleger e fez parte. Ah não, mas quando o Bolsonaro começou com isso e aquilo, ele saiu? Não! Moro estava lá quando o Bolsonaro ameaçou as instituições, Moro estava lá quando o Bolsonaro negou a ciência, quando o Bolsonaro já dava sinais muito errados na questão da economia. Então não vai dar para tirar dele essa marca do bolsonarismo. E isso, obviamente, será explorado pelos seus adversários. Então eu defendo aqui no canal que o candidato que teria melhores chances de derrotar Lula num segundo turno seria Ciro Gomes, porque não é ex-bolsonarista, conseguiria num segundo turno ter votos antipetistas e antilulistas, e alguém que consegue, inclusive, tirar votos do próprio Lula. E que não é questão de desejo pessoal, não, é uma questão de lógica. Pense comigo. Eu defendo uma tese, inclusive, de que, nesse segundo turno, Lula contra Ciro, o Ciro conseguiria tirar votos que foram dados ao Lula no primeiro turno.
Porque o Lula, neste momento, e eu acho que daqui para frente ele vai conseguir manter um pouco disso, que é daquele eleitor que reconhece que o Ciro é mais preparado, tem o melhor projeto, enfim, tem que ter uma chance de chegar à presidência, mas que, pragmaticamente, ele decida dar um voto útil ao Lula. Para quê? Para derrotar o fascismo do Bolsonaro. Mas, se nós tivermos um segundo turno Ciro contra Lula, essa questão do voto útil dele para tirar Bolsonaro já foi dado. Então, Bolsonaro fora do segundo turno, o Ciro conseguiria, inclusive, herdar votos dados ao Lula no primeiro. E aí, Ciro conseguiria, na minha opinião, ser o candidato com maiores e melhores condições de derrotar o ex-presidente Lula no eventual segundo turno. Então, o Moro, na minha opinião, não acho que ele consiga isso, nem com a ajuda da Veja, que nessa semana passada entrevistou o ex-juiz, fez uma capa muito generosa, vejam aqui, e impulsionou lá o conteúdo nas redes sociais para ver se as pessoas, enfim, acessem a entrevista. Mas como eu disse, mesmo com todo esse esforço, setores da grande mídia, não sei se o Moro conseguirá ter êxito na sua tentativa de chegar ao segundo turno, e eu acho que de fato ele vai acabar desistindo e tentando aí o Senado e quem sabe, como aqui o texto nos trouxe, pelo Distrito Federal. Ah, William, Bolsonaro vence Lula. Meus amigos que vierem até aqui e ainda acreditarem nessa ideia, tentem olhar com calma, porque Bolsonaro tem uma rejeição de mais de 60% e aumentando. Isso torna a reeleição, seja do Bolsonaro ou de qualquer presidente em qualquer país, quase impossível. Então, quem ainda acreditar nessa loucura do Bolsonaro derrotando o Lula vai acabar ajudando o Lula. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos ficar bastante atento nessa questão. As especulações em torno do Moro no Senado estão aumentando cada vez mais e vamos ter que aguardar. Eu acho que até março aí ele vai ter que se decidir se vai tentar a presidência ou se ele vai tentar algo que poderia ser mais seguro, mesmo assim não garantido, que é o Senado por algum desses estados colocados aqui ou quem sabe por algum outro aí. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.